Boa tarde, sou o Vitor Iório, curador do programa Quartas Quatro na Biblioteca Nacional, que no ano de 2011 tem como tema central De João do Rio a Drummond, a crônica da cidade. Como vocês podem ter visto, o formato do programa tem o apoio da TV Globo, que ao iniciar, o SEDOC da TV Globo nos fornece uma palhinha, vou chamar assim, do homenageado. Eu gostei muito do que eu vi no telão, creio que todos nós gostamos. Mas a homenagem ao cronista Milor Fernandes não vai ficar só nesses 2 minutos do telão, pelo contrário. E hoje a nossa convidada para falar sobre a crônica do Milor e a crônica como um todo é Nízia Vilaça, professora titular da UFRJ, teórica de comunicação e teoria literária, tem o doutorado em teoria literária pela UFRJ, pós-doutorado em antropologia cultural pela Sorbonne e atualmente é professora emérita da UFRJ. Muito bem. Professora Nízia, vários livros escritos, é uma cronista também e tem um texto por demais interessante, provocador, mas o formato do programa também faz com que a gente dê um currículo mínimo, porque aqui a gente está, na verdade, tentando homenagear a crônica. Vou fazer o mesmo com Milor. Milor Viola Fernandes, cartunista, jornalista, cronista, dramaturgo, roteirista, tradutor e poeta. Ele é um craque, realmente. Nasceu em 23, no Rio de Janeiro, e já aos 15 anos entrou para a revista O Cruzeiro. O Francisco Paula Freitas está me corrigindo aqui aos 13. Quer dizer, mais precoce ainda. E vocês que são aqui, principalmente as escolas, não conheceram a revista O Cruzeiro. A revista O Cruzeiro foi uma das melhores publicações já feitas no Brasil. E aos 16 foi convidado para colaborar na revista A Cigarra, criando ali o pseudônimo Van Gogh. Bom, vou parar por aqui, porque eu teria aqui umas 2 horas para falar do trabalho do Milor. Vou deixar que a Nízia faça a homenagem. Vou agradecer à Biblioteca Nacional, na pessoa do seu presidente, Galeno Amorim, ao Departamento de Eventos e toda a sua equipe, na pessoa de Sueli Dias. Agradecer à TV Globo pelo apoio de divulgação e de conteúdo. E lembrar que, e também agradecer ao Instituto Embratel, que nos transmite online pelo link tv.com e no site institutoembratel.org.br. Também lembrar que, através do Twitter da Fundação Biblioteca Nacional, www.twitter.com/fbn, o público pode participar enviando perguntas. Tem participado. Agora vou falar da alegria do programa em receber alunos de escolas públicas de ensino médio. Toda essa parceria já tem, é o 3º ano, já estiveram aqui com a gente milhares de alunos de escola pública, 2 centenas e meia de professores, e isso dá para nós uma alegria fantástica, para a Biblioteca Nacional principalmente. Hoje temos aqui o CIEP Alberto Seile, de Seropédica.
Quero também uma salva de palmas para os três professores, vou dizer o nome dos três, depois bate uma palma só, porque senão fica muito demorado. Embora os professores mereçam palmas individuais. Professoras Adriana da Silva Bittencourt, Luciane Viana de Oliveira e o animador cultural Mauro Moura. Quero agradecer também a presença do Colégio Estadual, professor José de Souza Marques, da querida Braz de Pina. Braz de Pina é legal, né? Seropédica também é querida também, muito querida. Quero agradecer a presença dos professores Flávia Pinheiro Correia, Edmilson Carvalho e Alan Silva Menezes. Milor aos 13 foi para o Cruzeiro, depois a Cigarra, depois Pifipaf, Pasquim. O que é o Milor Fernandes? Bom, inicialmente eu gostaria de dar boa tarde ao público presente. Boa tarde. E fazendo as palavras do Vitor de agradecimento aos organizadores do Parque às 4, minhas palavras. E estou muito satisfeita, já entrei em contato aí com os professores das duas escolas públicas aqui presentes, para até organizar alguma coisa por causa de um projeto que eu tenho que ter contato com a escola de segundo grau. Então, até isso aqui, a quarta às 4, já me propiciou para o meu projeto cientista do nosso estado. Bom, a rigor, eu vim aqui meio na correria, porque eu vim ajudar meu amigo Vitor, substituindo a Cora Roney, né, que não pôde comparecer. Então, domingo à noite, ele me pediu que viesse falar sobre o Milor, e aí comecei eu a procurar, né, antologias e livros, não achava nada, enfim. Preparei correndo um PowerPoint, né, que até fica vexado diante aqui da TV Globo, né, que baixou o seu grande painel. Mas, enfim, eu vou... a maneira que hoje... Eu sinto que hoje em dia a gente conversa um pouco numa moda de rede, né? Os assuntos se linkam, né? E não tem exatamente assim um desenvolvimento, mesmo que não seja uma conversa, como é a proposta aqui. As coisas, os assuntos vão se encadeando, encaixando, cruzando. Então, eu vou tentar cruzar, primeiramente, a crônica, que foi... Nízia vem falar de crônica, então Nízia vai falar de crônica. Crônica, depois o Milor, né? E aqueles assuntos que tiverem janelas com esses dois focos, né, de interesse. Então, eu gostaria de acrescentar, ele perguntou quem é Milor. Quer dizer, eu estou conhecendo mais ainda, né? Óbvio que Milor é conhecidíssimo, como ele mesmo já afirmou, mas estou conhecendo mais, né? Porque há algum tempo eu não revia o trabalho dele, e tive, assim, ainda boas surpresas, e cada vez que vejo, gosto mais das tiradas, enfim. E o título, né, que já é um título, uma referência comum quando se fala de Milor Fernandes, um escritor sem estilo, tem a ver exatamente com a quantidade de exercício de fazer do Milor, né? Eu vou acrescentar a todos aqueles que o Vitor já citou, o de blogueiro, né? Porque ele tem um blog e ele é espantosamente atual, antenado, como os artistas, de um modo geral, são atuais
e antenados, né? Digamos, não digo a maioria, uns, mas muitos, né? Poderíamos falar do Carlos Drummond de Andrade, que sempre foi super jovial. Enfim, eu não vou aqui citar, mas então o Milor é ainda um blogueiro, e as charges, as que eu escolhi, as últimas, algumas bem recentes, mostram como é que ele acompanha a atualidade. Então, eu dividi a minha fala, digamos, sobre Milor, inicialmente numa introdução que o Vitor já fez um pouco, né? Na quantidade de jornais, e como isso já foi dito, eu vou passar por cima dessas inúmeras atividades. Ganhou prêmio aos 10 anos, né? Desenhista, ele ganhou um prêmio, ele tinha 10 anos, aos 10 anos vendeu o primeiro desenho para publicação. E ganhou 10 mil réis. Enfim, trabalhou, né, em todos esses jornais que muitos o Vitor já falou. Tinha uma coluna no Pif-Paf, e essa assinatura de Van Gogh e passa a assinar Milor. Mas parece que dizem na Wikipédia está na Wikipédia que ele nasceu chamado Milton Viola Fernandes. E né? Porque eu sempre fico assim com Wikipédia. Depois ele foi registrado, devido a uma caligrafia duvidosa, como Milor. E ele só veio a saber disso adolescente. Então, fica dentro dessa pluralidade desse personagem, né, que o Milor é um personagem, né, digamos, artistas, escritores, enfim, que são que passam, né, a ser efetivamente personagens, né? Quer dizer, os tímidos não, né? Alguns tímidos também, por exemplo, Dalto Trevisan, que é um escritor, né, de Curitiba. Ele, embora ele se esconda o dia inteiro e sai de madrugada pela noite, mas virou personagem apesar disso, porque ele criou uma tal curiosidade em torno dele, que ele virou o Vampiro de Curitiba, que era um nome dos seus personagens. Então, o Milor, ou Van Gogh, ou como é que eu chamo? Ele nasceu no lugar que ele chama também, do guru de... meu pai... enfim, o guru acompanhado do lugar onde ele nasceu, bom, daqui a pouco me vem. Mas então, ele efetivamente é uma pessoa que nós poderíamos dizer um jovem do contemporâneo, e poderia, digamos, se ele estivesse estudando numa universidade ou em algum lugar onde a competição entre os jovens e os mais velhos anda ferrenha, com ele o páreo seria duro e talvez perdessem para o Milor, né, em quantidade de produção, em criatividade, em interesse, etc. A temática da crônica, quer dizer, todos os gêneros literários são gêneros, são históricos, né? Eles não são, essencialmente, não tem um modelo. Eles vão mudando com o passar da história, como tudo, né? Como todo tipo de produção artística, produção arquitetônica, produção musical, né? Vai mudando com o tempo. Então, a crônica era história, crônica dos reis. Cada rei tinha seu cronista para contar as suas bravatas, aventuras, guerras, etc. Então, no correr do tempo, a crônica, digamos assim, ela se estabeleceu com outro papel quando ela fez o link com a mídia, no final do século XIX.
E aí aparecem muitos escritores da época fazendo, né, os famosos, escrevendo crônica, né, na barra dos jornais, né, os folhetins. Então, essa ligação da crônica com o jornal vai, então, estabelecer um vínculo que se mantém até hoje, mas vai mudando de cara. Então, quando me pediram que desse aula, há algum tempo atrás, na Escola de Comunicação, na graduação, sobre gêneros literários, eu digo, ai meu Deus do céu, eu vou ficar agora dizendo o que é épico, o que é lírico e o que é dramático, ou o que é ensaístico. Aí eu comecei a pensar no assunto e digo, efetivamente, hoje o épico, isso já vem desde a época do romantismo, mas isso ali começou uma mistura de gêneros, mas agora tudo se mistura, o épico com o lírico, então não se pode falar de um gênero, né, com padrões regulares que se repitam. E a crônica me pareceu um gênero ótimo para falar da desfronteirização, porque hoje tudo está arrebentando fronteira. Então, a crônica é um gênero que e é bom de trabalhar porque são formas curtas. Então, a gente vê perfeitamente entrar na crônica o conto, personagens para ajudar o cronista. Agora tem a correspondência com os e-mails. Então, a crônica... E eu vi o seguinte, a crônica começou a ocupar o espaço da crítica de cinema, o espaço de comentar assuntos de qualquer espécie. O Contardo Galigares, por exemplo, vive falando de filmes, de assuntos de educação, de relação pais e filhos, homem e mulher. Então, tudo, não tem mais, digamos assim, assunto para a crônica, como já nos anos 50 eram cenas poéticas, né? Sobretudo Rubem Braga, Elzy Lessa, enfim, tinha muitos. A tônica dos anos 50, que é o momento áureo da crônica, eram pequenos tomadas, era como se fossem fotografias do cotidiano. Dos anos 60 em diante, já vai começar a haver uma variedade maior. No livro do Joaquim Ferreira dos Santos, As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, o Milor está incluído nos anos 60 e nos anos 70. Né? E acho que poderia estar incluído nos anos 80, porque vai até 2000. E é interessante porque, quer dizer, a rigor, o que ele tende, o Milor tende às formas curtas, quer dizer, então ele é um tuiteiro, digamos assim, por nascimento, né? Porque aquelas máximas que ele opina sobre a vida, sobre os movimentos políticos, sobre tudo que nos cerca, então, e ele tem um Twitter, né? Mas então, a crônica dele, se ele digamos assim, se eu tivesse feito, porque eu não fiz um levantamento sistemático das mais recentes crônicas do Milor, certamente ele estaria dando à crônica um tom, um viés mais sintético, mais telegráfico, mais linguagem de internet, talvez, embora ele tenha, digamos assim, ele diz que ele detesta a autoridade, ele ele detesta o fascismo. Então, mas ele faz crítica aos meios de comunicação de massa, alguns, televisão, às vezes, né, diz que ele a televisão cretiniza, não sei o quê. Então, voltando aqui, que eu me afastei um pouquinho, então ele estaria então adaptando a linguagem da crônica aos tempos do contemporâneo.
E eu achei importante também falar de crônica, porque a crônica sempre era a tônica da fala, era crônica não é gênero literário, crônica não é literatura, crônica é um gênero menor. Então, primeiro era a mania do julgamento, que o julgamento hoje em dia agora está passando pelo problema contrário, né? É proibido opinar, né? O silêncio dos intelectuais. Não se pode, toda e qualquer opinião é considerado, enfim, de mau gosto, dinossáurico, deselegante, ideológico, antigo, enfim. Deixa eu pegar, desculpa, deixa eu voltar. Sim, eu estava falando sobre literatura. Então, eu acho muito interessante discutir também a questão da linguagem hoje. Por exemplo, o Joaquim Ferreira dos Santos, ele não coloca ali no... Ele realmente capta os clássicos da crônica, os que trabalham muito a linguagem, mas não é só isso. Quer dizer, a linguagem a crônica tem a sua linguagem mais, digamos assim, metafórica, menos metafórica, mais seca, mais telegráfica, menos telegráfica. Nada disso impede, para ser crônica ou linguagem literária, não precisa ter metáforas florescentes, né? Basta que tenha um ritmo, portanto, uma sintaxe, uma gramática, uma ideia, é uma série de fatores que fazem de que uma forma se torne uma bela forma. Então, nós não temos parâmetros exatos para dizer que alguma coisa é boa ou é ruim, mas todos temos o direito de gostar ou não gostar e dizer por que sim ou por que não. E voltando, então, à crônica, que é uma forma curta, né? Eu faria um paralelo com o romance, né? O Rubem Fonseca escreveu uma série de crônicas que tinha um artigo chamado, uma crônica, O Romance Morreu. E ele então defende, dizendo que as pessoas continuam escrevendo. Quem está morrendo pode ser o leitor. Quer dizer, os escritores estão aí escrevendo, mas algum leitor desses escritores não tem prestigiado suficientemente o ato de ler. Então, as pessoas começam a dizer que o romance morreu. O João Paulo Cuenca, que escreveu Corpo Presente, acho que é no Corpo Presente que ele é bem novo, né? Ele é um escritor bem recente. Ele diz que ele não consegue escrever um romance, que ele só consegue escrever formas curtas, porque a coisa do romance é uma obra de fôlego, é um projeto. E nós vivemos o tempo do não projeto, do presenteísmo, do vamos lá, rapidinho. Então, obviamente que num tempo assim, o romance vai ser fragmentado, mas não é óbvio a criação de um romance. Daí talvez o roteiro de cinema, que está tão, né? Cinema. Bom, mas isso é outra história, né? Eu, por exemplo, lia muito, eu escrevi um livro sobre literatura contemporânea dos anos 80 e início de 90, pela editora da FRJ. Então, eu li aquela literatura toda, né? E tinha que ler no início 2 vezes e meio. Depois eu passei a ler 1 vez e meio para fazer crítica de um livro. E, efetivamente, não vou aqui... Tem muita coisa interessante, mas tem muita coisa sem valor. Quer dizer, para o meu... acentuar que é para o meu gosto. Então, fica aqui, a respeito, então, dessa questão da crônica, um convite a uma reflexão sobre crônica e literatura,
né, que, quer dizer, a crônica pode ser uma pequena joia, e eu particularmente considero a crônica literatura. Não toda crônica, como nem todo escrito é literatura. Quanto ao Milor, ele disse que num conto dele, nas 100 Melhores Crônicas, tem uma crônica que chama Notas de um Ignorante. Então, ele, muito modestamente, ele passa 2 folhas e meia dizendo que ele não sabe fazer nada. Que ele não sabe andar de bicicleta, que ele não sabe jogar tênis, que ele não sabe isso, que ele não conhece música, que ele vai ao cinema e esquece 2 horas depois, ele não sabe mais nada do que viu. Ele é um não de coisas que ele não faz. Para terminar, dizendo assim... dessa mente confusa, dessa existência confusa, dessas mal traçadas linhas de viver, creio que só resta mesmo uma conclusão a que durante anos e anos me recusei por orgulho e vergonha. Sou, por natureza e formação, um humorista. Então, nessa conta, quer dizer, ele é um ignorante para tudo, mas ele é um humorista. Então, partindo dessa afirmação dele ser um humorista, é que eu vou falar um pouquinho, você me orienta com o negócio de hora, né? Não, sobre a questão do humor. Quer dizer, eu já falei um pouco do lugar da crônica como um gênero híbrido, né? Receptivo, misturado, nada pomposo, né? Cotidiano. E vou falar do humor, né? Como também, quer dizer, a crônica e o humor, eles têm essa mobilidade, né? O humor também é alguma coisa que escapa, né? Que, de lá para cá, de cá para lá. Então, a crônica combina muito com o humor. Nessa estética da mobilidade. Então, a propósito, teve uma época que eu comecei a ver nos jornais que o humor, o título engraçado, o ridículo, estava perpassando editoriais, todos os lugares que frequentemente, não, costumeiramente, artigo de fundo de jornal, era tudo com título gaiato e contado de forma a ridicularizar. Então, tudo era uma piada. É como se, quer dizer, acabou o tempo das grandes apostas, dos grandes projetos, só tem bagunça nesse Brasil, então vamos retratar isso como uma forma, seria uma forma de, sob alguns aspectos, é isso que eu vou querer discutir, colocar em questão de humor, que humor é esse? Então, poderia ser um humor corretivo, né? Por exemplo, Bergson, o riso do Bergson a respeito de Molière é uma crítica que ele faz mostrando que Molière queria corrigir costumes. Então, nós podemos ter um riso de corrigir costumes. Mas quando a gente não tem um parâmetro do que é certo, que a gente agora foi perdendo o que é certo e o que é errado, como é que a gente vai corrigir os costumes, né? Segundo que parâmetro? Uma vez me convidaram para escrever um livro sobre quem paga mico. Aí eu disse, eu não vou escrever isso, porque eu acho que não tem nada a ver. Porque pagar mico, a pessoa não... Agora eu vou ficar de juiz de quem paga mico? Não quero. Deixa as pessoas fazerem o mico que quiserem, que eu não tenho nada a ver com isso. Mas, então, tem um riso corretivo. Então, eu estava tentando fazer um levantamento na época sobre as qualidades, as diferenças entre as maneiras de se... Então, tem um corretivo que não... E tem... Por exemplo, tem um que é um pouco, digamos assim, de desconstrução de tudo. Tem nada a ver com correção. Por exemplo... O Zé Simão, da Folha de São Paulo, ele é um desconstrutor de tudo. Ele é um riso, assim,
bota tudo no mesmo, né? Iguala tudo, tanto faz como tanto fez, e ele vai se distraindo. Né? Falando da atualidade política. Já o Jabor, ele já tem um tom mais crítico nas suas crônicas, que são verdadeiros ensaios, né? As crônicas contemporâneas, muitas delas são verdadeiros ensaios. No caso do Jabor, frequentemente são ensaios políticos. Eu estou fazendo esse caminho para chegar ao humor do nosso Milor, né? Porque tem um escritor francês que fala sobre o riso exterminador, que é o Clément Rosset. Então, eu me lembrei de Machado de Assis, quando ele diz que, graças a Deus, não teve herdeiros e que só deixava como herança não sei o que para os vermes comerem. Então, Machado tinha efetivamente, me parece, uma linha de humor um tanto quanto exterminador. O Henri Pierre é um outro autor que ele diz que o riso provoca uma angústia, né? E que as pessoas ficam nervosas para botar logo uma etiqueta, porque talvez até fiquem pensando que estão rindo dela. Positivamente também tem a coisa da recuperação dos prazeres infantis com Freud. O Bakhtin fala do realismo grotesco da Idade Média, que tinha um caráter positivo de equilibrar o sentido sério, né, do reinado. E aí, o Milor, eu faço a pergunta ao público para depois, né, eu estou fazendo uma pergunta. Ele, evidentemente, que ele é um pouco... logo que eu comecei a me dar conta das crônicas e das charges do Milor, eu achava engraçado, primeiro, o tanto que ele escrevia com aquela letrinha que parecia uma criptografia, que a gente tinha que botar uma lente de aumento para entender. E às vezes eu achava elitista o modo dele analisar as coisas, quer dizer, como se eu fosse alguém que estivesse olhando de cima, né? Mas não julgando, não. Uma maneira assim, um filósofo. Eu acho que ele é um filósofo à la Schopenhauer, que está pensando a vida. Mas então ele pensa, mas não é qualquer riso, é um riso mais elaborado. Ele é culto, né? Ele é elite. Seria revolucionário? Não, porque eu não acho que ele... Eu acho ele muito desconstrutor. Quando eu vou botar umas máximas dele para ver como é que tem um riso assim muito... Por exemplo, uma que eu achei ótima. A primeira parte da nossa vida a gente estraga e a segunda os filhos estragam. Então ele tem assim dizeres que são máximas. Então não é sempre que ele tem uma... Óbvio que tem a fase Pasquim, né, a fase contra a ditadura. Então ele nessa época, né, ele efetivamente construiu um discurso político, né, não sei se revolucionário, mas de oposição forte. De resistência. De resistência. E a última, dentro desse negócio do riso, eu comecei a ver que no meio daquela risada geral da mídia, aparecia o Luiz Fernando Veríssimo, se não me engano. Ele uma vez disse que o humorismo podia fazer ponte entre diferentes lugares aparentemente sem conexão. Tipo, aí os cronistas, os humoristas começaram, na minha opinião, a se tornar as pessoas mais bem informadas e inteligentes do país. Porque aquilo que as pessoas tentavam analisar com causa e efeito, com racionalidade,
vem o humorista e junta alhos com bugalhos, e aí, pô, é isso aí, olha que maravilha. É que nem você achar uma metáfora, achar não sei o quê. Então, o riso fazia essa ponte. Aí eu chamei as correspondências baudelairianas, porque tinha as correspondências de Baudelaire, né, das cores, né? Então, ele fazia ponte, porque nós estamos vivendo num mundo que as pontes entre o que deve e não deve ser, o que é e o que não é, são praticamente impossíveis. Só talvez pela sedução do riso, pela inteligência do riso, as pessoas têm um insight a respeito do que está nos acontecendo. Bom, eu já falei aqui sobre... Assim, o Joaquim Ferreira dos Santos, nesse livro sobre a crônica, ele introduz o assunto crônica, né? Antes de passar a enumeração dos cronistas, ele introduz dizendo assim: a crônica não quer abafar ninguém, só quer mostrar que faz literatura também. Quer dizer, ele parodia, né, o palpite infeliz do Noel Rosa. Eu achei muito interessante. Eu acho que mais ou menos do que eu queria, só que para a conversa não virar monólogo, eu vou passar e eu posso escolher, vocês podem escolher, eu leio uma crônica, acho que é melhor. Eu acho que você devia ler logo o Sorumbático para a gente dar uma levantada. Um choque. Um choque logo. O Milor, eles têm essa força. Bom, vocês não sabem o que está preparado para vocês. Sorumbático é a crônica da vida. Eu perguntei ao Vitor, eu digo, Vitor, achei aqui uma crônica que eu particularmente não conhecia, mas não sei se é possível, se a gente deve ler essas coisas na Biblioteca Nacional, e não sei como é que vai ser recebido. Não, Anísio, não tem isso não tem censura, papapá. É uma crônica publicada. Então pode vamos lá. Não pode? Bom, só como uma introdução, quer dizer, é uma crônica que ela é boa pela estruturação e não pelo cuidado na construção. É uma crônica metalinguística, que então vai pegar alguns termos do nosso dia a dia, mais exatamente palavrões, né? E vai desenvolver como é que esses palavrões entram no nosso diálogo diário com N pessoas. Então, começa assim: o nível de estresse de uma pessoa é inversamente proporcional à quantidade de foda-se que ela fala. Os portugueses devem estar no limite do estresse. Existe algo mais libertário do que o conceito de foda-se? O foda... Calma, gente, calma. A crônica fala mais, calma. O foda-se aumenta a minha autoestima, me torna uma pessoa melhor. Reorganiza as coisas, me liberta. Não quer sair comigo? Então foda-se. Vai querer decidir essa merda sozinho ou sozinha mesmo? Então foda-se. O direito ao foda-se deveria estar assegurado na Constituição Federal. Os palavrões não nasceram por acaso. São recursos extremamente válidos e criativos para prover nosso vocabulário de expressões que traduzem com a maior fidelidade nossos mais fortes e genuínos sentimentos. É o povo fazendo sua língua. Como o latim vulgar, será esse português vulgar que vingará plenamente um dia. Pra caralho, por exemplo. Qual
Qual expressão traduz melhor a ideia de muita quantidade do que pra caralho? Pra caralho tende ao infinito. É quase uma expressão matemática. A Via Láctea tem estrelas pra caralho. O Sol é quente pra caralho. O universo é antigo pra caralho. Eu gosto de cerveja pra caralho, entende? Gente, no gênero do pra caralho, mas no caso, expressando a mais absoluta negação, está o famoso nem fudendo. Ou não e não. E tampouco o nada eficaz e já sem nenhuma credibilidade. Não, absolutamente não. Não o subestimem. O nem fudendo é irretorquível e liquida o assunto. Te libera com a consciência tranquila para outras atividades de maior interesse em sua vida. Aquele filho pentelho de 17 anos se atormenta pedindo carro para ir surfar no litoral? Não perca tempo nem paciência. Solte logo um definitivo. Marquinhos, presta atenção, filho querido. Nem fudendo. O impertinente se manca na hora e vai para o shopping se encontrar com a turma numa boa e você fecha os olhos e volta a curtir o CD do Lupicínio. Por sua vez, está acabando, hein? Por sua vez, o porra nenhuma atendeu tão plenamente às situações onde o nosso ego exigia não só a definição de uma negação, mas também o justo escárnio contra descarados blefes, que hoje é totalmente impossível imaginar que possamos viver sem ele em nosso cotidiano profissional. Como comentar a bravata daquele chefe idiota, se não com um PhD porra nenhuma? Ou ele redigiu aquele relatório sozinho, porra nenhuma. O porra nenhuma, como vocês podem ver, nos provê de sensações de incrível bem-estar interior. É como se estivéssemos fazendo a tardia e justa denúncia pública de um canalha. Agora são só 3 parágrafos. E seria, eu tirei um pedaço, porque senão vai todo mundo ficar mal educado aqui. E seria tremendamente injusto não registrar aqui a expressão de maior poder de definição do português vulgar. Fudeu. E a sua derivação mais avassaladora ainda, fudeu de vez. Você conhece definição mais exata, pungente e arrasadora para uma situação que atingiu o grau máximo inimaginável de ameaçadora complicação? Expressão, inclusive, que, uma vez proferida, insere seu autor em todo um providencial contexto interior de alerta e autodefesa. Algo assim como quando você está dirigindo bêbado, sem documentos do carro e sem carteira de habilitação, e ouve uma sirene de polícia atrás de você mandando parar. O que você fala? Fudeu de vez. Bom, então essa crônica, quer dizer, ela não é uma crônica poética, né? Não é uma crônica, mas é um registro do dia a dia, do cotidiano. Quer dizer, a crônica não tem uma definição para ela ser boa, tem várias, né? Mas ela tem essa qualidade de ser um formato curto, né? E pegar assim, aspectos do cotidiano. Então, eu vou passar para as máximas. Bom, então, as máximas também... Aliás, eu comprei a Bíblia do Caos, né? Do Milor, que é um dicionário que eu aconselho a quem não tem,
que são os verbetes com pensamentos. São 500 e tantos verbetes, um negócio assim. Mas essas são algumas das máximas do Milor. Diz ele, então, né, a única diferença entre a loucura e a saúde mental é que a primeira é muito mais comum. Chato é o indivíduo que tem mais interesse em nós do que nós temos nele. Isso é bem verdade, né? Diplomata é o indivíduo cuja cor predileta é o arco-íris. A coisa das piadas de mineiro também passam por aí, sem querer ofender Minas. A vida consiste de metade de mentiras que a gente é obrigado a dizer e metade de verdades que a gente é obrigado a calar. Idiota mesmo é o sujeito que, ouvindo uma história com duplo sentido, não entende nenhum dos dois. Metade da vida é estragada pelos pais, a outra metade pelos filhos. Isso também é uma verdade muito verdadeira. O cara só é sinceramente ateu quando está muito bem de saúde. É verdade. Daí tantas conversões, né, durante recuperações. Quando todo mundo quer saber, é porque ninguém tem nada com isso. Se se ganha dinheiro, o dinheiro é uma indústria. Se se perde, está errado aí o D, se se perde, é uma arte. Aí é para reflexão sobre os cinemas que não dão certo, os filmes, depois viram cult, sei lá. Você está começando a ficar velho quando, depois de passar uma noite fora, tem que passar 2 dias dentro. A recuperação vai ficando mais lenta. Viver é desenhar sem borracha. Quem não lê é mais analfabeto do que quem não sabe ler. Diz-me com quem andas, que te direi. Essa é fantástica, viu, gente? Vocês que estão começando a vida de leitura têm que ler muito. O pior analfabetismo é a pessoa saber ler e não ler, né? Espetacular. É daí que você vê muito... porque às vezes também tem o contrário. Tem muito letrado que é mais chato e mais ignorante do que o que aprende na vida. Claro. Também claro. É uma verdade. É o contrário. O diz-me com quem andas, que te direi quem és, não significa nada. Judas andava com Cristo e Cristo andava com Judas. Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. Descobri, afinal, o que significa a sigla TV. Terror visual. Pronto, aí agora entram as charges, né? Eu botei essa aí primeira, que é aquela... Parece a coisa de grafite, né? Tem palavras verticais, tem horizontais, tem de tudo um pouco. É uma selva, né? Digamos assim, a semiologia das selvas. Um labirinto, né? Um labirinto citadino, né? Não dá para decodificar. Depois, segue essa aí, diz assim: o governo continua sem saber se promulga a lei da oferta e da procura, a lei do mais forte ou a lei da selva. É esse aqui, ó. Esse eu também achei muito engraçado. O cara está no parapeito da janela para se jogar e alguém diz assim para ele, né? Um homem, e as crianças todas aí, diz assim: pelo amor de Deus, Astolfo, esquece da tua mulher e dos teus filhos. Com certeza ele queria ficar com a mulher e os filhos.
Depois tem um lápis pesado. E de um lado está escrito processador de texto na ponteira e na borracha deletador. É o seguinte: pai, quando eu crescer, posso trabalhar na mídia? Eu quero ser um grande cretinizador. E depois, o seguinte: só lidar com gente honesta, meu Deus, que solidão. Quer dizer, são todas bem pensando, né, depois na coisa da crítica, né? É uma crítica, mas é uma crítica que... É uma crítica... Não, eu acho que é mais filosofia, pensamento, é uma filosofia de vida, né? Não tem a coisa da crítica, é muito autoritário. Ele não gosta de autoridade, não gosta de padrão. Enquanto isso... Nessa era de células tronco e genética desvairada, aí o menino falando com o pai, né? Meu filho, quer dizer, já trocaram aí o negócio do DNA dessas... Essa é contemporânea. Mas tem muitas, do lápis mesmo, ele está fazendo um delete e com o computador. Ele trabalha muito com a realidade contemporânea também. Já que tem um blog, né? Não precisa mais nada, né? Agora a gente vai passar para Tá, estou acabando. Agora apagando aí, que bom se a ignoranciador pudesse se apagar com o apagador. Ele tem um barato qualquer com o apagador. De volta e meia ele fala em coisa de apagar, não poder apagar. Enfim, a última. Confirmado, Cristo voltou, né? Esse senhor aí, que eu não sei bem quem é que ele está querendo retratar. Confirmado, Cristo voltou e está nos nossos estudos para uma entrevista exclusiva depois dos comerciais. Então é a pop, né? A coisa pop, né? Quer dizer, Cristo é pop. No outro dia saiu na capa de uma revista, Deus é pop. Depois na outra é uma versão musculosa e tatuada de Deus. Então, isso aí é por aí, quer dizer, volta nos próximos comerciais. Bom, então agora a gente fica aberto aí para vocês falarem do humor do Milor e conversarem sobre crônica, se vocês quiserem, tá? Olha só, eu queria, antes de passar aqui para as perguntas, a gente ainda tem aqui possibilidade de que sejam feitas pelo menos umas 4 perguntas objetivas, né? Sem diretas. Eu queria pedir ao Francisco Paula Freitas, que é aqui um dos padrinhos do programa, e é a pessoa que privou de uma certa intimidade com o Milor, que você encaminhasse qualquer questão que seria importante para essa meninada ouvir alguma questão do Milor. Assim, desse lado dele, cronista, por favor, passe o microfone aqui para ele. O Chico é tímido, mas é um craque. Olha, o Francisco tem um livro que o Milor faz o prefácio. E no prefácio, o Milor diz para o Francisco que o Francisco é um grande escritor. Então, o grande escritor tem que falar do Milor cronista, com certeza. Você começa logo. Você começa logo falando da generosidade do Milor. Quando ele diz que é um grande escritor, é claro que é generosidade. Mas eu não quero falar sobre isso. Não, o Benício está me sugerindo aqui contar uma história do Milor, uma que não está aí, mas é uma coisa simplesinha, mas que define exatamente a personalidade, o temperamento dele e a visão crítica que ele tem da vida, do mundo e da política. Ele tem uma charge muito interessante que apresenta um muro
e uma galinha em cima desse muro, no sentido transversal do muro. Ele então pergunta: a que partido político pertence essa galinha que cacareja para a esquerda e deita ovos para a direita? Isso falando da situação política brasileira, né? Onde as coisas estão invertidas, né? Mas o que eu queria deixar registrado aqui para as pessoas que não conhecem o Milor é que ele, nesse momento, está vendo um grande drama. Ele está muito doente, adoentado já há alguns meses, e eu gostaria que todas essas pessoas que estão aqui presentes, que o apreciem, que fizessem uma força solidária para ver se isso... Eu não acredito muito nessas coisas, mas, enfim, de qualquer forma, como as pessoas acreditam, e a fé pode remover montanhas, como dizem os cristãos, né? Eu gostaria que todos se concentrassem e pedissem pelo pronto restabelecimento do Milor, porque é um homem muito importante no Brasil, na minha opinião. É só isso. Obrigado, Francisco. Por favor, quem quiser perguntar, levanta o braço e será levado o microfone. Pessoal de Braz de Pina não quer falar, não? Pessoal de Seropédica, como é que pode? Vocês falam a beça na sala de aula. Alô? Por favor, o seu prenome só. Meu nome é Walter. Eu não vou perguntar, não. Só uma... Se eu não me engano, ele é guru do Meyer, né? Estava querendo saber... Ela é guru do Meyer, né? Ele se identifica como guru do Meyer. Não sei, mas ele se identifica como guru do Meyer. É isso. Mas quando você falou dos tipos de riso e tal, eu acho que ele é um pouco disso tudo e mais ainda. Eu acho que ele é completo. Ele tem todas essas características que você falou e mais algumas. Dificuldade de... Eu tive dificuldade de colocá-lo em qualquer lugar. Né? Então tem o escritor sem estilo, ele é... Desculpa! Depois eu vou procurar com calma esse poema que você... É uma crônica que você fez, né? Que você, a crônica que você falou. Nem fudendo. Bom, não sei o título, mas eu vou descobrir depois com calma. Sorumbático. Sorumbático. Agora, só terminando, correndo o risco aqui de atrair a ira das escolas aí, não todos, mas eu recomendo o Poemeu Matemático. É muito bom, acho que está aqui também. Mas aí eles procuram depois com calma, analisam. É muito bom, mas não tem que fazer conta, não é um mais um. Eu pensei em ler, entendeu? Mas aí tinha muita matemática, hipotenusa, poliedro, papapá. Aí eu achei que o povo ia se divertir mais com o outro. Esse que você leu, com certeza, é muito mais divertido. Era difícil, era cheio de poliedros e... Isso, mas é uma coisa que o pessoal da escola pode refletir em cima. Esse que você falou, efetivamente dar uma boa análise crítica, né, de como é que é construído. É muito bem feito. Eu também acho. Muito obrigado. Obrigado você. Mais alguém quer perguntar? Por favor, ali. Boa tarde. Eu queria saber porque... Como é seu nome? Pedro. Pedro. Que eu nunca ouvi falar desse escritor, tá? Verdade, assim. E eu queria saber se além dessa coisa, essa crônica, assim, essa coisa meio engraçada, né? Que a gente pôde perceber aqui, que eu nunca tinha tido esse contato. Se vocês têm... Assim, além do que ele falou sobre da parte matemática, se tem alguma outra dica, algum tipo de publicação que a gente possa procurar, a gente que é jovem, né, nesse sentido, para a gente conhecer mais do escritor, mas não só essa parte engraçada, mas uma coisa que possa melhorar para a gente mesmo estudar, exatamente.
Eu tinha, não achei ontem, um livro pequenininho sobre crônica, que eu não me lembro agora o nome da autora, mas eu sempre dou para os alunos. Se você chegar numa livraria, tal, procurar livro sobre crônica, então o que ela faz? É uma autora feminina. Define crônica, dá alguns dos principais, é uma antologia, com o retrato de cada um dos cronistas e um pouco dos traços característicos, começa justamente, por isso está perguntando, com os traços característicos da crônica. Então, a crônica, instantaneidade, não sei o quê. Então, tudo isso que você está dizendo, a humorística é um tipo, mas tem a metalinguística, que essa também tem a crônica, sei lá, a poética, tem um milhão de qualidades que sobressaem num mais do que em outros. Então, esse livrinho, ele dá vários tipos. Fora livros de gêneros literários que você vai encontrar, tanto a crônica quanto os demais gêneros. Mas esse especificamente, não sei se é da Ática, é muito esclarecedor para isso que você quer. Nízia, eu vou aproveitar e vou responder ao Pedro da seguinte forma. O tema central desse ano do Quartas Quatro, ele foi pensado exatamente para tentar divulgar mais ainda, e principalmente nas escolas, a hemeroteca da Biblioteca Nacional. Porque a crônica é um estilo literário que andou mal visto uma época e tal, e se localizou ou se alojou quase o tempo todo nos jornais e nas revistas. E a hemeroteca da Biblioteca Nacional, Pedro, que você pode vir aqui a hora que você quiser, para pesquisar, para observar, porque a construção de todo o pensamento da cidade, ela é feita através das crônicas. Desde o Pasquim, desde os jornais do Cruzeiro, as crônicas, os grandes cronistas de João do Rio, Rubem Braga, Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, e vai por aí. Hoje nós temos um cronista fantástico no Globo, 2 vezes por semana, para mim hoje um dos melhores cronistas brasileiros, que é o Veríssimo, que está lá, ele vai contando a história da cidade, do país e do mundo. Então, a hemeroteca da Biblioteca Nacional, que é uma das maiores do mundo, foi justamente aquela que propiciou o tema central esse ano do Quartas Quatro. Sua pergunta foi oportuna, e obrigado pela pergunta, e me deu a oportunidade de te responder dessa forma. Ou seja, a Biblioteca Nacional e muitas outras bibliotecas públicas têm na sua hemeroteca, nos seus guardados de jornais e revistas, crônicas fantásticas que vocês que são jovens, que não conheceram esses tipos de documentos, jornais e revistas, vocês teriam uma abertura muito grande nesse sentido. Pois não? Eu queria acrescentar. Quem é que perguntou mesmo? Está escondido, Pedro. Que, engraçado, na evolução, a crônica, ele estava falando, a cidade do Rio de Janeiro, o cronista, um dos poucos cronistas que ainda está sentado no bar, na beira de rua, é o João Baldo. Porque os outros estão escrevendo sobre outros meios, sobre cinema, sobre televisão, sobre teatro. Ninguém bota a mão no teatro, porque a Bárbara Eliodora é dona do espaço. Mas os outros espaços de crítica especializada, a crônica foi tomando todos, entendeu? Então a crônica agora não é mais uma cena na rua, agora é o filme que passou, é uma discussão do contemporâneo, entendeu? Isso é a abrangência do formato. Gente, está acabando, olha só, tenho mais uma pergunta, e se alguém quiser se inscrever, ainda tem, por favor. E eu termino ali, porque infelizmente, nosso horário já está. Por favor, o seu prenome pode formular a sua pergunta. Boa tarde. Em primeiro lugar, parabéns pelo evento, que eu estou vindo pela segunda vez. Muito obrigado. Tá. Eu queria fazer uma sugestão, não uma pergunta, porque também faltou falar dessa parte do Milor tradutor, né? Que é maravilhoso. Aí
vai haver um evento segunda-feira que vem no Teatro Poeira, ali, quem não conhece, passa a conhecer, na São João Batista, no Botafogo, vai haver a leitura de um texto do Milor, que já foi montado Espetacular. com a Fernanda, né, um tempo Montenegro. atrás, e o falecido, saudoso Fernando Torres. Quem, como ele, tem curiosidade de conhecer um pouco mais do Milor, dá um pulinho lá, só que tem que chegar antes, porque é senha. Tá? Lá é às 20 horas que vai ser o evento. Quem puder chegar umas 7h30, 7 horas, é ali no Teatro Poeira. Qualquer informação. Perto do cemitério de São João Batista, Isso. na rua em frente. Isso. Todos estão convidados. Isso. Entrada É um franca. evento que quase todas as segundas-feiras acontece lá, com outros escritores, tá A bom? peça primeiro foi lá no Copacabana Palace. Ah, foi, já tem bastante tempo. Eu estava começando a fazer teatro na época, já bastante Ótimo. tempo. Por O favor. horário é 20 horas que vai ser. É segunda-feira que vem. Tá? Quem puder dar um pulinho. Mas chega uma meia hora antes ou uma hora, porque é senha. E o teatro lá é pequeno. Ok. Tá. Obrigado. Obrigado você. Bem, aproveitando aqui a boa contribuição do Pedro, de Seropédica, né, Pedro? Eu gostaria de reforçar e falar aos meus colegas professores que, mesmo na escola, aproveitando essa motivação do pessoal, de repente um recorte de um domingo de uma crônica do João Baldo, do Veríssimo, dá sequência a essa motivação que esse programa provoca nos alunos, e eu sei que talvez seja até preocupação deles, porque por que não um período de discutir crônica no próprio colégio, que aí sedimenta esse momento que vocês estão tendo aqui. Fica a sugestão aos meus colegas, professores que estão aqui, para que façam uma programação discutindo crônica e recortando o João Baldo, o Veríssimo e outros mais que estão aí escrevendo. Era isso. Obrigado. Bom, gente, eu queria e tenho certeza que posso fazer esse agradecimento em nome de todos nós aqui. Queria agradecer a Nízia Vilaça, que nos trouxe aqui uma tarde, eu não diria sorumbática, porque não seria, mas extremamente pontuada pela crônica sorumbático do Milor, que, de certa forma, não quebrou absolutamente nenhuma regra aqui da biblioteca, pelo contrário, porque, como a Nízia colocou, aquele palavrão, tido como palavrão, fora da linha culta, da língua culta portuguesa, ele é popular. Ele é uma coisa que todos nós falamos no nosso dia a dia, não com a conotação da palavra da palavra que não é a palavra só. Então foi muito legal, não houve quebra no formato, mas houve um momento de extremo bom humor, né, que a crônica nos proporcionou. E a Nízia nos trouxe mais do que isso, nos trouxe conhecimento, esclarecimento sobre a questão da crônica, a introdução, muito bom, e um olhar sobre o Milor também muito interessante, né? Porque homenagear o cronista, nós estamos fazendo desde o início e vamos fazer até dia 14 de dezembro. Vamos homenagear muitos outros ainda, espetaculares. O próximo agora, quarta-feira que vem, é o grande, inesquecível, adorável, querido João Saldanha, que será homenageado pelo também querido João Máximo, quarta-feira aqui. Todos estão convidados, entende? Mesmo não vindo formalmente pela escola, quem quiser vir fora da escola está convidado. João Saldanha foi o cara que durante mais tempo fez as crônicas sobre a maior paixão do povo brasileiro, que é o futebol. E era um genial cronista do futebol. Então, e nós vamos falar de muitos outros. Vamos finalizar falando do também inesquecível Carlos Drummond de Andrade. Bom, muito bem. Então, eu queria agradecer a Nízia, muito obrigado pela sua presença, pela contribuição que você deu ao programa e a gente, como ouvinte dessa sua conversa. Queria novamente... Aí tem que botar os óculos. Você não usa ainda o multifocal? Aí.
Queria agradecer ao CIEP Albert Sabin, de Seropédica, aos professores Adriana, Luciane e Mauro, ao Colégio Estadual professor José de Souza Marques, de Braz de Pina, aos professores Flávia, Edmilson e Alain, agradecer a todos os presentes, lembrar a todos o apelo feito pelo Francisco Paula Freitas, de que hoje, em algum momento, depois da gente passar essa tarde aqui tão agradável, proporcionada por uma produção de uma pessoa que é um brasileiro importante e que está precisando realmente de que a gente torça para que ele saia da situação de não saúde que ele se encontra. Ok? Então, queria agradecer a vocês todos, muito obrigado e até quarta-feira que vem. Muito obrigado, Nilson.